Lição número 1. A parte da Bíblia. O Eterno Propósito é o título desta série de estudos. Propósito, como indicam as palavras sublinhadas, significa desígnio, intento, fim, objetivo. Observe este arqueiro. Da mesma forma que ele aponta a flecha para o alvo, nós também precisamos apontar nossas vidas para um alvo, estabelecer a meta a ser atingida e ter um propósito na vida, um plano. A Bíblia diz que, de acordo com seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor. Assim diz o livro da Bíblia chamado Efésios, no capítulo 3, verso 11. Todas as páginas que contêm citações são tiradas diretamente da Bíblia e mostram o título do livro, o capítulo e o versículo. Estudaremos esse eterno propósito, que é constituído de 5 partes. A parte da Bíblia, a parte de Deus, a parte de Jesus, a parte da igreja e a minha parte. Como a flecha indica, vamos ver primeiro a parte da Bíblia. Ao pegar uma Bíblia nas mãos, especialmente pela primeira vez, você poderia fazer a si mesmo estas 5 perguntas. O que é a Bíblia? Ela é verdadeira? Devo estudá-la? Posso compreendê-la? Como estudá-la? Então, nossa primeira pergunta é: o que é a Bíblia? A Bíblia é um livro de Deus. No livro de Jeremias, capítulo 30, verso 2, encontramos a seguinte citação: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Escreva num livro todas as palavras que eu lhe falei. Também no livro de Ezequiel, capítulo 1, verso 3, a palavra do Senhor veio ao sacerdote Ezequiel. O apóstolo Paulo, quando escreveu à igreja em Corinto, na sua primeira epístola, no capítulo 14, verso 37, disse: Reconheça que o que lhes estou escrevendo é mandamento do Senhor. A Bíblia fala mais de 4.000 vezes, em diversas passagens, que é um livro de Deus. A Bíblia é um livro de Deus ao homem. No livro de Deuteronômio, capítulo 29, verso 29, encontramos a seguinte citação: As coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras desta lei. O apóstolo Paulo, quando escreveu a Timóteo na sua segunda epístola, no capítulo 3, versos 16 e 17, diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Esses 2 versículos dizem que nem todos os mistérios de Deus são revelados, mas as coisas reveladas na Bíblia nos pertencem, a fim de que o homem seja perfeito. Assim, a Bíblia veio até nós. O apóstolo Pedro, na sua segunda epístola, no capítulo 1, verso 21, diz: Pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Davi, em 2 Samuel, capítulo 23, verso 2, diz:
O Espírito do Senhor falou por meu intermédio. Sua palavra esteve em minha língua. Pelo seu Espírito, Deus inspirou homens como Moisés, Davi, Salomão, Paulo, Pedro, João e tantos outros. Homens que escreveram a Bíblia para você. A Bíblia foi escrita durante um período de 1.600 anos por 40 autores diferentes, sendo composta de 66 livros num só volume. A Bíblia é uma pequena biblioteca, onde seus livros estão agrupados no Velho e no Novo Testamento. Os 39 livros do Velho Testamento estão organizados em 4 seções. Leis, composta de 5 livros. História, de 12 livros. Poesia, 5 livros. E profecia, 17 livros. O Velho Testamento foi escrito na língua hebraica, o idioma principal dos judeus. Os 27 livros do Novo Testamento estão organizados em 4 seções. 4 livros de biografia, os quais contam a história de Jesus nos livros de Mateus, Marcos, Lucas e João. Um livro de história chamado Atos, o qual conta a história da igreja. 21 livros, que são cartas ou epístolas, escritas pelos apóstolos às igrejas nas cidades de Roma, Corinto e outras. E um livro de profecia, chamado Apocalipse, que fala do fim dos tempos. O Novo Testamento foi escrito na língua grega, o principal idioma do mundo antigo, especialmente no primeiro século da era cristã. A Bíblia é permanente e viva. Jesus disse que os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Essas palavras encontramos no Evangelho de Lucas, no capítulo 21 e verso 33. O apóstolo Pedro, também quando escreveu a sua primeira epístola, no capítulo 1 e verso 23, diz: Vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Também encontramos no Evangelho de João, capítulo 10 e verso 35, a Escritura não pode falhar. O que vimos até agora é o que é a Bíblia. Mas voltando às nossas perguntas. A segunda pergunta era: ela é verdadeira? Essa é a segunda pergunta que se poderia fazer a respeito da Bíblia.